Bom dia, meus alunos do segundo ano A e B do Colégio Unifor. Estamos caminhando para a nossa terceira e última aula do dia 3 de abril. Lembrando que nós estamos fazendo a correção das tarefas e nós vamos fazer a correção das tarefas de Jean-Jacques Rousseau, né? O que nós podemos lembrar de Jean-Jacques Rousseau? Que o ser humano é bom por natureza, o bom selvagem, ao contrário de Hobbes, que é o mal selvagem, né? E o problema foi quando o contrato foi feito. A partir do momento que o contrato foi feito entre os homens e surgiu a sociedade veio para corromper o homem. Vocês lembram disso? Então vamos lá. São 3 questões que eu coloquei para vocês, 2 relacionadas a Hobbes, duas relacionadas a Rousseau e uma relacionada a um pouco do iluminismo, da Revolução Francesa, que o nosso amigo Rousseau, então, compartilhou, né, e colaborou. Então, a primeira questão, página 52, aplicando conhecimento, questão 4, página 52. Observe, atira e leia o seguinte texto a seguir. E aí nós temos uma tira da Mafalda aqui, né? O menino pergunta, você acha que as formigas se sentem livres? Aí Mafalda responde, marchando desse jeito, em fila e sem falar, parece que não tem muita liberdade. No entanto, o menino diz, não parecem muito informadas. Aí a Mafalda, não mesmo. E a Mafalda responde, bem, se vê que elas têm cérebro de formiga. Quer dizer, o cérebro é pequeno, bem pequenininho, né? Vejo em todo um animal. Aí diz Rousseau, desculpa, viu, gente? Vejo em todo animal uma máquina engenhosa. Há quem a natureza deu sentidos para funcionar sozinha e para garantir-se, até certo ponto, contra tudo quando tende a destruí-la ou desarranjá-la. Percebo precisamente as mesmas coisas na máquina humana, com a diferença de que a natureza faz tudo sozinha nas operações dos animais, quer dizer, nós temos instintos. Nós seres humanos, nós temos que avançar um pouco mais, ao passo que o homem concorre para as suas na qualidade de agente livre. Um escolhe ou rejeita por instinto e o outro por um ato de liberdade. Então quem rejeita por o ato de seria os animais, no caso, né? E o outro por o ato de liberdade somos nós seres humanos. Então essa é a nossa diferença. Com base no texto de Rousseau e na tira, é correto afirmar que então, marque a alternativa correta. Primeira alternativa. A liberdade é a característica que diferencia o homem de todos os outros animais? Sim, olha aqui, ó. Aqui nesse último parágrafo você já percebe que a alternativa está afirmando dessa maneira, tá? Os animais estão ligados para os instintos e nós, né, somos seres racionais. Para Rousseau, a liberdade e a igualdade são as características fundamentais dos seres humanos, mas somente podem ser exercidas pela razão, ou seja, por atos conscientes de escolha autônoma. A liberdade, para Rousseau, é exercida no ato criador da sociedade, quando os homens decidem, por consentimento mútuo, que devem lutar para assegurar a liberdade e a igualdade de todos. E aí o problema foi que quando o homem entrega a liberdade, né? O problema é que a sociedade depois, algumas pessoas muito espertas vão corromper, né? O homem. E aí, um corrompendo o outro, aí vira, né? Desculpe a expressão, né? Essa desgraça, essa falta de humanidade, né? Porque literalmente o homem era bom selvagem, agora um quer comer o outro. No sentido, um se torna lobo do próprio homem, né? O homem se torna lobo do próprio homem agora nessa sociedade que vivemos, né? E não na sociedade primitiva, como dizia. É como se fosse uma inversão de papel, né? Entre Thomas Hobbes e Rousseau, né? Então vamos lá. Página 55, consolidação de saberes, ou melhor, consolidando saberes, número 4.
A obra mais conhecida de Jean-Jacques Rousseau, do contrato social ou os princípios do direito político, marca uma mudança radical na concepção de soberania. Sobre isso, leia o trecho abaixo e assinale a alternativa correta. Olha o que ele está falando. Essa pessoa pública essa pessoa pública que se forma deste modo, pela união de todas as outras, tomava antigamente o nome de cidade e, hoje, o de república ou de corpo político. Nós temos que lembrar que o Rousseau defende a democracia, tá? Quando aos associados, recebem eles, coletivamente, o nome de povo e se chamam, em particular, cidadãos, enquanto partícipes da autonomia, ou melhor, enquanto partícipes da autoridade soberana e súditos, enquanto submetidos às leis do Estado. Então, o que ele está querendo dizer? Sobre isso, leia o trecho abaixo e a alternativa que foi correta, que você considere correta. Então, primeiro, o povo é, ao mesmo tempo, cidadão, por seus direitos, e súdito, porque ele obedece o quê? Ele obedece um Estado. O primeiro, cidadão, quando é ativo. Porque quando ele participa, ele delibera, ele vota. E o segundo, quando é passivo, é súdito, porque ele tem que obedecer às leis. Então, qual seria a resposta certa? Seria a letra A, também, a letra A, tá certo? Para Rousseau, uma república é o corpo político no qual o soberano é o povo, isto é, do pacto estabelecido entre todos pela vontade geral, institui-se uma forma de sociedade soberana pelo povo, o qual o único que se pode legislar-se a si mesmo e não precisa estar submetido nem ao monarca nem ao parlamento. Deu para entender então? O porquê que seria a alternativa A? Porque dentro de uma república o homem é cidadão porque ele obedece, ele é ativo porque ele participa das leis, ele participa da deliberação das leis, da decisão das leis, e ao mesmo tempo ele é passivo porque ele tem que ser submetido quando submetido às leis do Estado. Então essa aqui é uma questão mais voltada para a questão da Revolução Francesa, né? Primeiro veio o Iluminismo, que veio acentuar o uso da razão, e depois então vem desembocando então do Iluminismo a Revolução Francesa, que vem pregar o quê? A liberdade, a igualdade e a fraternidade entre os homens, não foi isso? Fala-se muito nos dias de hoje em direitos do homem. Pois bem, foi no século XIII, no século XIII não, no século XVIII, em 1789, precisamente, em que uma Assembleia Constituinte produziu e proclamou em Paris a Declaração dos Direitos do Homem e do Cidadão. Essa declaração se impôs como necessária para um grupo de revolucionários, por ter sido preparada por uma mudança no plano de ideias e das mentalidades advindas então do Iluminismo, tá? Quer dizer, a batalha contra as monarquias, a batalha contra a Igreja Católica, né? E uma igualdade perante todos, né? Igualdade de todos perante a lei. Correlacionando temporalidades históricas, o texto apresenta uma concepção de pensamento que se tem como uma das suas bases a modernização da educação escolar. Modernização da educação escolar? Não. A atualização da disciplina moral cristã? Não. Eles estavam debatendo contra a moralidade cristã que era imposta na época, né, no sentido de ter mais liberdade, mais autonomia. Divulgação de costumes aristocráticos? Não. Estão querendo debater contra a aristocracia, quer dizer, contra as monarquias, né? Socialização do conhecimento científico? Não. Então a resposta certa seria essa aqui, ó. A universalização do princípio da igualdade civil, quer dizer, é o direito de isonomia, né? Todos são iguais perante a lei. Um dos princípios fundamentais da ideologia iluminista, além do racionalismo,
do liberalismo era a igualdade de todos os homens perante as leis, igualdade civil ou jurídica, em contraposição aos privilégios vigentes do antigo regime, na qual privilegiava então os reis, né, a monarquia, a igreja e assim por diante, tá? Então é isso um pouco da correção do nosso exercício. Então a resposta certa seria a letra E, então, a universalização do princípio da igualdade civil, tá certo? Um grande abraço, fiquem com Deus e boa Semana Santa, né? Já que nós vamos nos encontrar somente na outra semana.